Graça e a paz de Jesus. Vamos continuar no assunto predestinação, no qual os reformadores estão se perdendo nesses últimos dias, porque estão aceitando tese dos antigos reformadores, que nós podemos destacar dois, um chamado Armínio e o outro Calvino. Fizeram várias opiniões, cada um deu pelo menos 5 posições da parte deles para colocar o evangelho, para saber se a escolha realmente existe ou não. Aí no vídeo passado eu mostrei pela palavra de Deus, escrito em Efésios, que realmente existe uma predestinação. Então, com essa predestinação, a gente procura bases bíblicas para nos ensinar. Então, eu viajei ali em Gênesis, quando Deus formou o mundo e colocou Adão e Eva no jardim, e lá preparou um plano de salvação. Então, para entendermos a história, a gente tem que realmente fazer perguntas que não tenha medo, não seja preconceituoso com Deus. Seja aberto, fala com Deus. Jesus, na minha forma de ver ali, aqueles acontecimentos que estavam lá, o Senhor que é justo, é perfeito, não existe ninguém mais perfeito que tu. É impossível que o Senhor tenha feito aquilo que aconteceu lá. Mas vou explicar por que aconteceu lá e Deus continua sendo perfeito e justo. Muito bem. Então, Deus colocou no jardim do Éden Adão, depois colocou Eva. E lá no jardim, ele plantou todos os frutos e disse para Adão que podia comer todos. Mas teve um porém, ele falou, olha, lá no meio dos jardins existem 2 árvores. E a principal delas é do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer daquele fruto. Se você comer, você morre. Então, Deus, que tinha um plano, porque veja bem, por que Deus ia perguntar para Adão onde ele estava, sabendo desde muito antes onde ele estava e como ele estava? Se ele estava nu, se ele comeu o fruto ou não. Ainda perguntou, por acaso você comeu? Adão, onde você está? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que para não comer? Então, são perguntas formuladas por Deus e nos parece, ao nosso ver, ele sabia tudo antes de acontecer. Ele estava presente em todo lugar, ele sabia que Adão estava ali. Sabia que Adão já tinha cometido pecado. O porquê de uma pergunta tão óbvia que a situação já estava acontecendo com aquilo que ele já tinha previsto. Então Deus escreveu o plano de salvação. Mas como? Plano de salvação se era a primeira vez que a história acontecia. Como plano de salvação? Não entendemos até aqui salvação de que se estava começando uma história ali. Então, existe um plano em que nós podemos perguntar. Porque para a existência desse plano só tem uma pergunta a se fazer. Por que Deus fez isso? Um plano de salvação. Então, perguntar uma pergunta simples. Não sei se você, meu amado irmão, vai responder. Aonde foi cometido o primeiro pecado? No céu ou na terra? Aonde aconteceu o primeiro pecado? Se você for lá na Bíblia, você vai ver que o primeiro pecado foi cometido no céu. Então, antes da formação da terra, antes de Deus gastar 6 dias ali para colocar luz, colocar árvores, colocar mares, água no planeta, Deus preparou o planeta para o homem. Uma natureza perfeita para abrigar o homem. Deus fez ali uma reforma no planeta para que se abrigasse o homem. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. E como o primeiro pecado aconteceu no céu, então precisava se reformar também uma coisa acontecida no passado. A coisa do passado
fez a coisa do futuro acontecer, ou seja, do presente acontecer. Então, por causa de um passado, o presente agora acontecia na vida de Adão e Eva. Mas vamos explicar isso dentro da Bíblia, sem blá blá blá, sem conversa fiada, na Bíblia, para não se tornar heresia. Vamos lá. Ezequiel 28, do 13 ao 19. Estivesse no jardim do Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. 9. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, em que no dia que foste criado, eles foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E eu te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram teu interior de violência e pecaste. E por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que eles olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. E eu fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos filhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto se tornaste e nunca mais subsistirás. Então, houve no jardim um anjo de uma formosura tal que Deus estabeleceu ele um reino. Naquele ponto do universo estava estabelecido um domínio dele, que ele era o anjo, o querubim ungido, separado, para trabalhar ali, naquele cosmo. Ali onde tinha as nove estrelas. Ali onde estavam os 9 pontos que ele devia trabalhar. E ele era o querubim mais lindo, era formoso. E ele olhou para ele mesmo, para dentro de si, e se imaginou grandioso. E que Deus lhe tinha dado para ele poderes tamanhos que ele podia fazer grandes coisas maravilhosas. E ele sofreu uma queda. No decurso, em algum ponto do seu domínio, ele chegou a se esquecer da soberania, do poder de Deus. Ele se esqueceu completamente, enlouqueceu, de tal forma que ele desejou partilhar, usurpar o reino de Deus. Não queria ser inferior a Deus, queria ser semelhante a Deus. Então Deus resolveu honrar um filho dele, um dos mais formosos, em meio de uma constelação. Em algum momento do seu reino, ele se corrompeu, enlouqueceu, esqueceu da soberania e poder de Deus e desejou ser igual a Deus e quis usurpar tudo que era de Deus e tomou uma atitude. Então, na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte santo de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas.
Isaías 14, do versículo 12 ao 14. E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, isto foi um desejo de Satanás. Ele se corrompeu. Ele viu que tinha tanto poder, ele tinha tanta formosura. Eu creio que ele é um dos mais poderosos dos anjos daquela atualidade, daquele momento. E ele cresceu os olhos e queria ser igual a Deus. Queria um reino só para ele. Então ele se levantou contra Deus e levou os anjos com ele. Mas esse é um assunto do próximo capítulo.